Boa tarde a todos e todas. A gente vai começar então o nosso Ações Afirmativas, Africanidades e Indianidades. E para a gente começar um evento afro-indígena, Janice, tem alguma coisa para agora? Não? Então tá, então a gente vai fazer um axé para a gente poder começar e levar a nossa atividade muito bem do começo ao fim, tá? A gente pede a bênção dos nossos orixás, dos nossos amigos espirituais, dos nossos santos, dos nossos guias, dos protetores de cada um, daquele sagrado que cada um tem em si, ainda que possa não ter as mesmas crenças que nós. E a gente vai pedindo toda essa proteção, que essa atmosfera possa ser construída a partir das nossas melhores intenções. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, a gente vai pedindo licença para cantar. Com licença do Senhor Moço, com licença do dono da casa, que somos todos nós. Então estamos permitidos. Ogum abre caminho para eu passar. Senhor Ogum, eu só quero caminhar. Ogum abre caminhos para eu passar. Senhor, caminhos pretos velhos, os nossos amigos espirituais. Na imensidão do mar, saudade me faz lembrar, no escuro da noite, preso ao porão, tecendo cantigas de libertação, te faço um presente pra te ver sorrir, boneca de pano e carinho, Abaiomi. Na imensidão do mar, saudade me faz lembrar, do escuro da noite, preso ao porão, tecendo cantigas de libertação. Te trago um presente pra te ver sorrir, meu filho, boneca de pano e carinho, Abaiomi. Posse se querer África, Malupa Caniço, Honoluaio, Isla Imitanda, Zoietsu. Posse se querer Tigina, Lusa Porvaio, tava dormindo, Cangoma me chamou, tava dormindo, Cangoma me chamou, disse levanta povo, cativeiro já acabou, disse levanta povo, cativeiro já acabou. E como o cativeiro já acabou e a gente vai se libertando, a gente vai providenciar a chance para a gente começar o nosso africanidade. Alô, boa tarde a todos, a todas. Hoje nós tivemos um dia bem extenso com a aula inaugural pela manhã com a professora Muguruza Constantinescu sobre tradução, as traduções brasileiras na Romênia.
passamos pelo encontro a reunião dos discentes, todos os discentes. Estamos agora na questão das africanidades e indianidades, com as ações afirmativas que nós acabamos de abrir aqui na PGET. A propósito, a professora Evelyn Schuller, ela não está aqui, mas está sim aqui muito presente, porque foi ela que deu o pontapé inicial para que a PGET abrisse vagas para as ações afirmativas. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque também cabe a nós professores irem atrás dessas informações. Eu não sabia das ações afirmativas na pós-graduação, e quem me introduziu essa questão foi a professora Evelyn, e lançou a possibilidade da gente, quem sabe, abrir na PGET vagas para ações afirmativas, vagas para negros e índios. Então nós fizemos essa primeira experiência, o nosso primeiro edital, e também não poderia deixar de agradecer e de mencionar o nome da professora Karine Simone, que é a subcoordenadora da pós-graduação em Estudos da Tradução, mas que foi presidente desse edital, que era um edital completamente novo para todos nós da PGET, e que nós tínhamos muita vontade que ele desse certo, que ele funcionasse. A gente sabe que sempre, uma primeira vez, a gente sempre erra em muitos momentos, mas a gente erra tentando acertar, e a gente vai tentando aprimorar esses editais nas próximas aberturas de vagas. E, bom, dessa primeira comissão do edital de ações afirmativas participou a professora Karine Simone, o professor Pedro Eliodoro Tavares e a professora Silvana Guiar, que é a professora de Libras, até porque nós temos alunos de Libras também, e é fundamental, é sempre fundamental que tenha um professor de Libras nessas comissões. Então a gente queria dar as boas-vindas a todos e a todas vocês. Esse foi o primeiro edital de muitos editais com vagas para ações afirmativas, que nós achamos extremamente importante, extremamente relevante que isso aconteça, até para que a gente mude nossa concepção de tradução, do que é o traduzir, porque, é claro, para as culturas não africanas e não culturas indígenas, a forma de tradução é muito diferente. A forma de tradução para essas culturas indígena, africana, é muito complicado, porque eles não trabalham só com texto. O texto é uma parte de uma obra total. Então o texto nunca vem separado, ou quase nunca vem separado. Nas culturas indígenas muito acontece isso, da dança, de todo o ritual, da maquiagem, da roupa. Essa arte total é que a gente vai ter que pensar como traduzir, porque traduzir a palavra é uma parte dela, e traduzir todo esse contexto é que a gente vai ter que começar a lidar com isso, a lidar com essas novas informações. Então sejam realmente todos muito bem-vindos. A PGET é uma família, eu gosto muito do programa. Todos os professores, nós temos assim um contato muito bom, muito agradável, todos se ajudam muito, todos os discentes também se ajudam muito, e eu até estava elogiando agora a PGET para o Jefferson, os alunos, porque quando eu entrei assim como coordenadora, eu entrei faz pouco tempo na coordenação, e eu tenho, faz um ano, mas eu tenho tido ajuda não só dos docentes como dos discentes, e eu sempre falo que a minha coordenação é colaborativa, eu não coordeno sozinha, eu coordeno com todos vocês, e eu procuro, na medida do possível, escutar todo mundo. Então agora eu quero passar a palavra para a professora Karine, que levou em frente esse edital, que também lutou por ele, andou pela universidade toda para saber qual a melhor maneira de fazer, e talvez o próximo edital que a gente abra para as ações afirmativas negros, índios, quilombolas também, porque eles ficaram de fora, mas foi o que eu disse, é o primeiro edital, a gente vai aprimorando sempre, tá bom? Com a ajuda de vocês. Obrigada. Eu só quero destacar, não vou tomar mais muito espaço do tempo aqui, eu quero repassar, né, enfim, o trabalho que eu fiz. A Dirce centrou porque eu fui a presidente, mas, enfim, para a Roberta, né, a Roberta me recebeu, me acolheu muito bem, conversou comigo por horas, inclusive no sábado,
Então, eu devo o sucesso desse edital, porque deu tudo certo, principalmente a ajuda da Roberta também, tá? Não podemos esquecer. E espero que a gente possa continuar dialogando e fazendo mais eventos como esses, porque para mim também foi um momento bastante novo, né? Embora eu procure assim, né, sensibilizar para o outro, né, que é o que a gente faz na tradução, mas eu tenho muito a aprender e eu espero poder continuar com vocês, porque as ações afirmativas, elas são uma realidade, né? Quer dizer, deveriam ser uma realidade, mas a luta pelas ações afirmativas, não há como a gente voltar atrás, né? Que bom, né? Vamos continuar para frente para que a gente possa possibilitar o acesso, né, cada vez maior a esses grupos historicamente desfavorecidos, né? Historicamente que não tiveram as oportunidades que o branco, enfim, teve. Então, contem com a gente. Obrigada, Roberta, por todo o apoio, enfim, por toda a conversa, pelo diálogo, pela acolhida. E vamos em frente, né? Obrigada, gente. Bom evento. Só uma última questão. Fala aqui, assim, a gente vai fazer um jogral. Não, é só para falar que todos os professores da PGETS foi muito interessante, acolheram as ações afirmativas. E estão tentando, estão procurando, buscando bibliografia, tentando se ajustar, digamos assim, à nova realidade da PGET, mas todos muito contentes, muito satisfeitos com essa oportunidade que é dada a nós também, professores, né? E agradecer a todos vocês, obviamente também a Roberta. E agora vou chamar o pessoal à mesa, e aí eu estou assim jogral com a Karine, porque nós temos uma outra reunião às 5 horas. Então a gente quer que vocês fiquem à vontade, e esse daqui não é o único evento. Eu espero que seja o primeiro desse evento, o primeiro de muitos eventos da PGET desse tipo, tá bom? Então vou chamar aqui, obrigada, Karine, eu vou chamar o Cristo Pan, que é de etnia Guarani. O Fabrício Henrique Meneghelli Castillas. A Geni Daniela Nunes Longini. Jefferson Bruno Santana. Renata Lima. Roberta Lira. Yuiel Ligana. O Iel que ainda sobreviveu à tradução da aula inaugural de hoje de manhã, né? Então, esse sobrevivente pode sentar aqui. Tá bom? Eu deixo a palavra com vocês. Fiquem à vontade, discutam bastante, acho que é super importante, façam perguntas. E espero que venham muitos outros eventos, que nós tenhamos muitos alunos da PGET, alunos negros, indígenas, quilombolas, porque eu acho que esse caldeirão cultural é que faz a gente crescer e aprender. Está funcionando? Está. Olá. Então, nós vamos começar com a fala da Jefferson. Pode ser. Claro. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa mesa compondo, né, os colegas, né, cumprimentar a todos, que é um momento primordial para mim, que estou aqui na PGET há 10 anos, né, e veio essa ação ocorrendo, que naquela época que eu entro aqui foi a época que começou as cotas na graduação. E hoje, 10 anos depois, a gente está vendo cotas na pós-graduação que eu estou.
Então, um pouco, né? Então, isso é extremamente marcante, né? Marcante para mim pensar 10 anos depois que eu vejo as cotas chegando na UFSC há 10 anos, né? E é um momento único, assim, para mim. E falar um pouco das minhas histórias e das minhas experiências vivenciadas nessa universidade e da universidade que eu fiz a graduação. Que as cotas se iniciam lá, que é na Federal do Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo. Lá começa em 2005. E eu fiz toda a parte do movimento estudantil, que eu era da executiva de letras, isso há uns 15 anos atrás, ou mais, né? Mais de 15. Né, que lutávamos a favor das cotas quando as cotas chegou na UFRJ, na UERJ, né, e na UFBA, que eram os primeiros colegas cotistas que a gente tinha dentro da executiva de letras. E isso é muito interessante a gente pensar todo esse processo que também mais à frente chega na pós-graduação. Né, falando das minhas histórias, né, desse movimento todo que vem de acompanhar, de ter lutado com as cotas na graduação, lá em 2005, 2004, 2005, na Federal do Espírito Santo, e que hoje reflete, né, na minha formação, na pessoa que eu sou, né, todas essas lutas de resistência que faz parte de todo o contexto das minhas narrativas de experiências. Né? Isso que aí eu vou trazer um pouco da minha história de vida, da minha narrativa, que aí vem um grande exemplo, a pessoa, diríamos assim, as pessoas negras da minha família e indígenas, que aí eu tenho primeiramente os meus pais, né? O meu pai e a minha mãe, que são negros, se identificam enquanto, e nessa relação também que vai me atravessar, que é gênero, raça e classe social, né, nesse fato de ser um filho de uma, diríamos assim, uma empregada doméstica, ou como eram comum em regiões no norte, no nordeste, no sudeste, principalmente no interior, mulheres que eram adotadas, mas elas eram serviçais, né, serviçais de uma família. Esse é o caso da minha mãe, que foi conhecer, diríamos assim, a família dela quando ela já tinha os 3 filhos, eu e as minhas irmãs. Então, no caso, a minha mãe, um dos exemplos assim que eu tenho é lembrar que a minha mãe me deixava dentro das bibliotecas para fazer parte de projetos sociais, e que esses projetos sociais eram do PT. E além disso, esses projetos sociais do PT que contribuíram muito comigo, essas ações sociais vivenciadas, né, naquele tempo, de pensar que aos 12 anos eu li pela primeira vez o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e as poesias de Solano Lopes, que aí eu vou lembrar uma poesia aqui, que essa poesia é uma que eu guardo, que eu revivi recentemente ao entrar no Vozes Negras. Eita negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente? Se tem olhos, não vê. Aí a gente adapta, né? E se mexer com a bicha preta vai ter treta. Que aí eu me coloco... Vai ter treta. Então eu me coloco nesse lugar também da bicha preta apontada, né? Apontada por aí. Tem uma outra questão, que não era bicha preta lá no Espírito Santo, era mulatinha. E aí até eu descobri o que era mulato, mulatinha, que depois eu descobri e falei, eu não sou feijão. Foi o primeiro passo de resistência para dizer que eu não era feijão. Não era feijão, não era mulatinho. E até o momento de eu dizer que eu era negro. E que sabia da minha miscigenação. Mas a todo momento isso era apontado. E gênero, classe social, estavam todo o tempo ali, vindo da periferia, né? E eu acho que esses momentos de ter vivido um tempo, né, na biblioteca, diríamos assim, fez com que eu me aproximasse cada vez mais. Fiz parte de projetos sociais, diríamos assim, pré-vestibulares, né? Levei 3 vestibulares para ser aprovado, tentei um, tentei outro, não necessariamente foi para letras. No último que eu tentei para letras, aí eu fui aprovado, fiquei, eu acho que no 10º lugar naquela época, isso em 2002. E aí a gente
o que eu fui percebendo, gente, não, eu fui percebendo dessa construção toda, dessa luta, dessa resistência, que mais à frente, né, quem sabe aqui, eu sou da área de Libras, né, eu sou da área de Libras, sou tradutora e intérprete de língua de sinais aí há torno de mais de 15 anos, com envolvimento com a comunidade, né, que aí também a gente tem uma luta nessas interseccionalidades que nos insere também, que aí a gente tem essa luta em relação à nossa interseccionalidade, que eu já disse aqui, é minha de gênero, de classe social e de raça, e também essa relação que envolve questões linguísticas e culturais. E eu vou relembrar aqui um fato que eu estava conversando com a professora disse na nossa primeira reunião, que foi quando a gente se dá conta das pessoas negras que estavam no espaço anterior às ações afirmativas. Era uma invisibilidade, né, que até alguém se dá conta. Quem era negro naquela época no mestrado em literatura? Tinha Geórgia, tinha a Cleusa, tinham outras pessoas ali presentes que passam desapercebidas. E onde estão essas pessoas, né? E aí eu lembro de colegas, né, naquela época, né, nós tínhamos aí hoje, que é professora na PGED, que é a professora Silvana Guiar, né, uma professora negra que trabalha com tradução e interpretação português Libras. Temos um outro colega que é professor no UniOeste, que eu lembro muito dele também, a Tatiana Nascimento, que é nossa colega de Brasília, que é poeta, né? A gente pretende talvez declamar um poema dela que é bem interessante aqui, que é o Apocalipse Queer, que fez um trabalho sobre essa questão da tradução cultural. Então, e hoje também a gente tem outros colegas, né? Por exemplo, o Roger, que é um surdo, que ele é professor na Federal do Ceará, que trabalha com terminologia na esfera jurídica, português Libras, né, que é um aluno negro que organizou ano passado, junto com o professor Vitor, da Libras também, que ele organizou o evento de surdos negros aqui na UFSC. O ano passado a gente teve um evento de surdos e surdas negras. O Roger até me mandou acho que não vai dar tempo de passar, que eu já estou com um tempinho, né, não vai dar tempo de passar o vídeo. Ele me mandou um vídeo colocando a posição dele enquanto surdo dentro da pós-graduação, dele perceber essa relação e dessa resistência de movimentar um espaço que os negros estão excluídos. E quando a gente pensa em outras interseccionalidades, que vem a questão da sexualidade, que vem a questão, diríamos aí, linguística, né? Do ponto de vista linguístico, de uma outra língua, de uma outra modalidade, a gente tem mais outras questões. Então, mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tem alguma pergunta, a gente pode dialogar depois, debater e repensar. Mas, para mim, é um momento, assim, de celebração estar aqui hoje. Obrigada a todos e a todas. Vamos passar agora o microfone para a Renata. Vocês se apresentem, tudo bem? Você vai falar? Então passa esse microfone para ela. Vou deixar as pessoas se apresentarem, tá? Fiquem à vontade. Porque é tão pouquinho tempo, aí quem quiser gastar metade do tempo lendo Lattes pode, quem quiser reclamar um poema pode, fiquem à vontade. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu preparei algo para falar com vocês hoje à tarde, mas eu vou ser bem sincera que eu acho que minha preparação foi um pouco longa, né? Me apresentando, eu sou Renata, psicóloga, mestrando no programa de psicologia aqui da UFSC e atuo em vários setores, faço várias coisas, sou mãe também de uma adolescente e preparei uma série de coisas para apresentar para vocês, mas eu vou começar por um vídeo, uma música e aí depois eu vou explicar por quê, tá? Vou aproveitar também os minutos que eu fiquei bem atenta ali, que sobrou um pouquinho. Renata, você deixou agora polvorosa.
Eu tenho outro, eu tenho ele em outro lugar. Eu estava mais uma vez com o Félix José. O problema não é aqui, viu, gente? Só mais um minuto. O áudio está por aí? O áudio? Não. Ali, ó. Tem que ligar o áudio? Será? Chega, deixa eu ver ali. A tecnologia não vai ainda, gente. Não, já vai. O problema ali estava dentro, eu tenho que ir a algum lugar. Renato, quer passar a imagem? Quer que eu tô com a letra aqui. Se não tocar, eu posso falar para vocês. Eu tenho aqui, eu fiz. Eu não tirei a música ainda, mas estava tentando. Se quiser, eu falo. Quer? Pode ser? Bora? Pode ser. Bora. Então vamos acompanhar as imagens e a letra. Então, Só. Um corpo no mundo. Atravessei o mar. Um sol da América do Sul me guia. Trago uma mala na mão. Dentro de uma oração. Um adeus. Eu sou um corpo. Um ser. Um corpo só. Tem cor, tem corte e história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Eu sou a minha própria sorte. Je suis ici, ainda que não queiram não. Je suis ici, ainda que eu não queira mais. Je suis ici agora. Cada rua dessa cidade cinza sou eu. Olhares brancos me fitam. Há perigo nas esquinas. E eu falo mais de 3 línguas. E palavra amor, cadê? Je suis ici, ainda que não queiram não. Je suis ici, ainda que eu não queira mais. Je suis ici, agora. Je suis ici. E a palavra amor, cadê? Então, esse vídeo e essa música, assim, ela teve um impacto muito grande para mim esse ano, que foi o primeiro contato que eu tive com essa música, né? Eu queria que vocês conseguissem escutar e sentir a emoção que eu senti, a vibração da música, a vibração desse corpo, né? Porque a gente nada mais, nada menos vai falar sobre um corpo. E é um corpo que está em diáspora, é um corpo que está fora do lugar, mas ele está no lugar, né? E eu fiquei muito emocionada quando eu vi, porque eu comecei a pensar nas sensações que eu tive quando eu vim para cá, porque eu sou paulistana, né? E a decisão de eu vir para Florianópolis foi uma decisão muito parecida com a de muitos jovens quando querem mudar de cidade para estudar. Mas a minha história não era a mesma, porque eu já não era tão jovem assim, eu não tinha 18, eu tinha 25, né? Então tinha alguma coisa que estava falando na minha história que não estava tão parecido com de outras colegas, né, que saíram bem mais cedo, com 17, 18 anos, e a escolha do curso era diferente, já não era aquele primeiro embalo, né, do momento que você escolhe. Isso mudava a minha história também. Conforme eu fui vendo as imagens e a cidade
eu comecei a me sentir como eu saí de lá, me sentindo expulsa da cidade. Expulsa de São Paulo, me sentindo indo em busca de algo que lá eu não estava conseguindo mais, que era oportunidades diferentes de trabalho, de estudo, aquela chateação de ficar anos tentando entrar na Universidade de São Paulo, e que até hoje tem uma dificuldade muito grande para ter uma inserção de pessoas negras naquele lugar, né? Então, assim, a sensação, ela era corporal, e ela também foi a sensação de estar naquele lugar sempre sendo chamada para sair, né? Eu sou daqui, ainda que você não queira, não, eu sou daqui e eu não sou daqui, né? E ainda que vocês não aceitem, ainda que vocês não queiram. E essa sensação, ela continuou quando eu cheguei em Florianópolis. Nesse dia que eu assisti o vídeo, que foi 2018, eu tive uma noção assim, de que aquela saída que eu tive de São Paulo para cá, para minha família, era como se eu tivesse ido para a Europa mesmo. Porque a Europa brasileira, né, gente? Quem está em São Paulo, quando ouve falar de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é uma noção de que a gente vai chegar aqui e vai encontrar um corpo branco, mas ele tem um padrão, ele não é qualquer pessoa, ele é um padrão europeu, né? Então, era aquela ideia de estar indo para a Europa dentro do Brasil, né? E foi assim que eu me senti também na sala de aula, não era diferente não. Na sala de aula eu me deparei com a sensação que não era muito nova, porque eu também estudei em escolas particulares, escolas públicas, mas na particular eu não tinha colegas negras e negros, então aqui na universidade eu também não tinha. Aos poucos fui percebendo que aquilo que era pauta para mim não era pauta para todo mundo. Mas eu não conseguia identificar o que era. Era um incômodo que eu já estava sentindo em São Paulo mesmo, aqui. Não sei, eu ia para a reunião do DCE, ouvia o pessoal falando, mas quando eu falava não me escutavam, não sabia sobre o que eu estava dizendo. E eu comecei a sentir esse incômodo, mas eu acho que passou. Eu ainda me senti mal, entrei em adoecimento, não consegui identificar o que estava acontecendo comigo, né? Me tornei mãe, abandonei e retornei para o curso, fiz vestibular de novo, passei no mesmo curso, voltei a cursar e falei, não é isso que eu quero. Eu quero fazer psicologia. E aí naquele ano foi o primeiro ano de cotas na universidade. Na verdade era o primeiro ano, mas eu entrei para o segundo semestre, né? E as informações que tinham sobre o processo de cotas também eram bem vagas. Eu lembro que pedi por telefone informação, me falaram que eu podia tentar ou não sabia me informar o que era. Eu fui lá e coloquei a opção, fiz a prova, que é uma coisa que muitas pessoas que ouvem falar sobre cotas acham que as pessoas que entram dentro do processo de cotas não fazem prova, que elas recebem, sei lá, um distintivo ou uma senha e vão colocar ali o nome num formulário e depois estão lá dentro da sala gozando no lugar sem nunca ter lido um livro, né? Então, assim, passei no processo que é o processo de vestibular, como todos e todas, fiz prova, fiz redação, tive bom desempenho e aí eu ganhei minha vaga de cotas, né? E com essa vaga eu pude cursar psicologia dentro de uma universidade pública, gratuita, mas não estava tudo ótimo não, viu? Estava difícil, porque eu não tinha com quem dialogar sobre questões que eu pensava dentro da psicologia mesmo. Quando eu ia falar de alguma coisa que esbarrava na questão racial, eu tinha que conversar com uma pessoa negra, e geralmente ela não era da psicologia. E às vezes a gente nem estava discutindo exatamente raça, gente, e nem era racismo. No começo não era isso que a gente estava discutindo. Era um incômodo de não conseguir ouvir algo que remetesse à nossa história, às nossas famílias, alguma identidade, alguma identificação, entende? Não tinha. Então, essa dificuldade acabou gerando a condição de fundar um coletivo estudantil, que inicialmente ele começou com roda de conversa, uma roda de conversa lá no CFH, e o qual a gente começou pensando em estudar. E quando foi ver, a gente estava atuando dentro da universidade
e batendo de frente com reitoria e fazendo tudo o que a universidade não estava fazendo, inclusive que não estava preparada até hoje, porque passa o tempo, é como várias leis, né, que a gente tem. Vou pegar um exemplo da lei que depois alguém talvez mencione, que eu sei que meu tempo está acabando também. A Lei 10.639. É uma lei que quem trabalha na educação geralmente nega a existência dela pelo simples fato de que eu não estou preparado para trabalhar com essa lei, né? E eu não estou preparado por quê? Porque eu não estou preparado para pensar o racismo no Brasil, os privilégios que eu tenho na minha vida, e eu não quero abandonar esse banco bom que eu tenho. E não é, quando eu falo privilégio, não é só a pessoa que tem muita grana, tá? É o privilégio da cor também. É simplesmente como o estudante branco dentro da sala comigo lá, a cotista sou eu, né? Então, assim, se eu sou cotista e o outro estudante branco também é cotista, tem que se pensar o que é esse processo, que foi uma luta do movimento negro durante anos. Não foi algo fácil, não foi algo que caiu do nada, né? Não foi uma maçã que caiu na cabeça de ninguém, né? Então, assim, muitas vidas se envolveram e deixaram de estar presentes conosco para que hoje algumas pessoas possam se utilizar de um processo que é legítimo, possam se formar dentro de uma universidade a partir dele e ainda sair tripudiando, dizendo as cotas para negros. Por que isso? Né? Então, assim, eu acho que isso foi mais para instigar uma conversa com vocês. Eu vou deixar o que eu preparei para um outro momento, e se a gente tiver como depois passar as imagens, porque já estão dizendo para mim que é o fim, a Amanda está dizendo que é o fim. Não é nem acabou, é o fim. E aí depois a gente volta a conversar. Se tiver outro momento, eu posso passar algumas imagens que eu preparei para vocês, tá bom? Obrigada. Principalmente quando tiver os pretos mais escuros, a tecnologia não está preparada para nós ainda. Para filmagem também, precisamos urgentemente de um pesquisador na área da fotografia, que vai trabalhar na Kodak, alguma coisa aí, para a gente ter uma luz. Damos sequência agora, contemplando. Oi. Da microfonia aí tá bem irritante, né? Bem irritante. Eu sou o Cris, não vou me demorar muito aqui, que na hora que foi me trazida a apresentação, colocaram como você quer se apresentar, essa coisa de lápis e tal. Eu dei preferência. Olha meu texto, hein? Cortou tudo. É isso então, gente. Prefiro sem. Eu vou falar sentar, prefiro falar sentar. Desculpa vocês que estão me assistindo. É o seguinte, gente, eu sou o Cris. Na apresentação aqui, como eu ia falando, colocar algumas coisas assim e tal. Acho que a gente não tem que perder muito tempo nisso. Meu nome está ali, depois se quiser saber quem eu sou academicamente, entre no lápis, porque eu estou um pouco me ferrando. Tá? Eu não me ligo para isso. Aí ele perguntou, coloca a Cris Guarani, que está aqui, para mim está ótimo. Quero agradecer o convite e não posso deixar de... Ô, meu querido. É o seguinte, eu não posso deixar de saudar uma pessoa que me marcou muito no movimento negro, que não está mais entre a gente, que foi tirada muito cedo da vida, que é Yamo Kumbi. Eu fiz faculdade em Londrina, e lá nós também fomos uma universidade que ousou, antes do período de se impor a política de ações afirmativas. Acho que tinha umas iniciativas de afromissionários aqui na UNB ali, então a gente, durante uma gestão, lá eu já era estudante, resolvemos bancar as políticas de ações afirmativas e perdemos em todas as instâncias. Perdemos entre os estudantes, perdemos entre os professores e no conselho. A reitora, muito comprometida, e a mobilização que a Yamo Kumbi fez com que essa reitora
tivesse força suficiente para bancar mesmo assim. E bancou, deu processo, deu problema, mas bancamos. Então, quero saudar a Yamukumbi, a Vilma Mukumbi, para quem que está no Urum, é isso que fala? Acredito que sim, eu sou de outro sagrado. Então, isso. Ela foi brutalmente assassinada com crime de ódio junto com a sua mãe e com sua neta no seu terreiro. Então, é um crime de ódio, um crime de racismo, então eu não posso deixar de mencionar no momento que a gente está falando de legislações afirmativas. E um estudante, né? Sim, foi um cidadão com inclinações de tolerância religiosa também, mas alcoolista, uma série de outras coisas aí que, enfim, que cometeu esse assassinato, essa fatalidade. Então, fazendo esse agradecimento ao convite e a saudação a Yamukumbi, eu preparei algumas coisas para dizer aqui, já está dentro da minha própria trajetória de militante, também da causa indígena, não só dessa, porque eu não sou um militante étnico, racial, eu sou um militante comunista. Quero deixar isso muito bem claro. Eu sei que o comunismo pode ser colocado, uma ideologia importada, pois bem, eu digo não. Eu digo não porque o comunismo é um modo de vida indígena. Ponto. E aí eu me coloco junto aos negros e negras, pretos e pretos, o seguinte: todos nós somos indígenas. E no caso dos nossos parentes, descendentes de pessoas escravizadas, assim, nossos antepassados indígenas e negros, tem algo em comum com a sua alma indígena, porque indígena é aquele que é da terra. Então os indígenas pretos e pretos são os indígenas em diáspora. E aí Jeje, Bantu, Nagô, Alçua, todos isso daí são povos indígenas em diáspora. E o que nos aproxima é essa ligação com a terra e o escuro da pele. E nós estamos juntos numa batalha essa que é pela terra, não só a terra tradicional apenas, mas também a terra como um bem universal de todos e todas que nela querem viver e trabalhar. Logo, falando nisso, eu me coloco nessa situação de indígena, militante comunista e também portador de uma bem ou mal qualificada tese de que nós somos todos parentes. Inclusive somos parentes de pessoas, e aí eu quero usar uma metodologia aqui para nos ajudar a pensar as políticas de ações afirmativas dentro de um marco teórico, que é o da análise de conjuntura. Vamos pensar a análise de conjuntura, portanto, num mecanismo que nos faz ver o adiante agora e para ajudar a se caminhar para o adiante. Então nós vamos dividir aqui com esses atores, como categorias, nós vamos usar a categoria de atores. Esses atores eu vou classificar aqui muito rapidamente em inimigos, adversários, aliados, parceiros. Nesse sentido, nós temos o inimigo. Eu vou dar um benefício da dúvida para o inimigo, porque eu considero ter um racista de má fé, aquele que tem o pior do ser humano dentro daquele ser humano, o de má fé, e tem um racista de boa fé. Olha como eu sou educado. Vejam só. Porque eu fico pensando que o de má fé é aquele cidadão com o pior da humanidade dentro de si. E o de boa fé seria aquele lá que, alienado, num país subdesenvolvido, com uma imprensa canalha, com mecanismos de opressão altamente sofisticados, e que ele não teve criado no meio. Peguemos aí a sociedade branca, não indígena, não afrodescendente, mas esses mecanismos que o Darcy Ribeiro já usou chamar até de cunhadismo para tentar passar um plano para os brancos, né? ou em outros momentos tentaram, nesse sentido, colocar o racismo como algo não tão abominável como de fato é. Então tem esses adversários, esses inimigos. Pois bem, inimigo a gente combate, destrói, ponto. Esse de boa fé a gente não passa pano rasga, a gente enquadra. Se ele não mudar, aí é o seguinte, aí a gente derruba, né? Inimigo, você derruba. O adversário, nós temos um conjunto de atores na nossa sociedade que está no âmbito do Estado, as forças policiais, os políticos,
os mecanismos de imprensa, enfim, uma série de atores que são adversários. São aqueles que ocasionalmente, até, abre aspas, são neutros, mas ainda continuam retroalimentando o ódio de classe, de raça. Esses aí, a gente tem um diálogo, né, naquele diálogo assim, que atravessa, às vezes, assim, você dá uma segurada, mas tenta trazer para o campo. Beleza. Nós temos os parceiros, eu falei primeiro aliado, mas são os parceiros. Os parceiros são aqueles lá que, pô, até dá para contar, às vezes por uma coisa mais da frente, às vezes assim para fazer uma atividade onde a gente precisa arrecadar fundos e juntar gente. E nós temos esses parceiros aí, temos até parceiro, eu chamo mal educadamente isso aí, nós temos até entre pretos e presidente, tem parceiro. Não é um militante. Entre nós indígenas não é diferente. Ah, meu parceiro, às vezes você chama ela e fala assim, vou fazer um tchó. Aqui está aqui minha parenta que mora na aldeia vizinha minha, vamos fazer um tchó, gente, tchó é churrasco. Puta, parece parceiro de qualquer lugar. Agora, fazer um mutirão, né? Construir uma casa. Aí os parceiros já dão uma diminuída. Então, parceiro é aquele aliado eventual, vamos dizer assim. E aí nós chegamos no aliado. É aquele que corre os riscos com a gente. Que vai para as cabeças na hora que tem que ir para as cabeças. Que dá narigada e cacetete de polícia. Você conhece essa estratégia? Já ouviram falar? Quem já deu uma narigadinha no cacetete de polícia sabe o que está dizendo. Você sabe? Isso aí. Então, esse aliado imprescindível. E aí, a tarefa nossa, nessa análise de conjuntura, é não perdê-lo, porque a gente às vezes se perde no caminho. Por, eu sou mais vermelho que você, não é bem por aí, a gente acaba perdendo. Esse aliado imprescindível a gente tem que cultivar e transformar parceiros em aliados, adversários, parceiros, futuros aliados, e os inimigos bem, aí é pau deles. É pau na vagabundagem, né? Ultimamente eu tenho tentado fazer um poder de síntese para a gente ver aqui, e vocês veem que eu sou muito ansioso, eu também fico para lá e para cá, mas é um jeito meu, né? Não consigo trabalhar isso. Mas é o seguinte, eu penso que as coisas estão dissociadas da construção teórica. Eu poderia estar falando da teoria marxista da independência, poderia estar falando de marxismos, bem no plural, né? Poderia fazer uma análise do capital e disso, trazer Franz Fanon, trazer isso aqui lá, eu também sei fazer essas paradas. Também sei. Sei falar difícil. Mas acontece que a gente tem que perceber que a gente está num momento, e vai entrar a avaliação das políticas de ações afirmativas agora, a gente está num momento que é resistência, galera. Resistir, reagir, mas sem abandonar o campo das ideias. Tudo isso pensando ao mesmo tempo indissociável. Resiste, avança, pensa e vai para as cabeças, cara. Porque isso é reparação. Não me venha com outra conversa. São 200 anos de escravidão, inicialmente dos povos nativos, aqui e lá. Aqui e lá. E que, depois que o Papa nos deu alma, passaram planos espanhóis, eu falando, pode ser na caruda, vamos trazer os outros índios da irmã África, os índios de lá, os indígenas de lá. E aí começa um processo igualmente agressivo com os países pretos e pretas. Não que foi abandonada a escravidão indígena, ela foi velada, camuflada, obrigado. Isso. E nesse processo que dá nossas que dá nossas unidades, indígena, negra, popular. Então, se eu pudesse dizer numa simples síntese, resista, reage e pense. Obrigado, gente. Vamos ver. Parou. Vou chamar agora Luke. Você quer mais água? Vai ser ótimo. Obrigado. Vou chamar agora Luke e a Jeff para a gente recitar um poema da nossa queridíssima Tatiana Nascimento,
doutora pela PEGET, sapatão, preta, poeta, maravilhosa. Procurem nas redes sociais, ela está bombando. Prontas, meninas? Sim, eu estou perguntando se elas estão prontas. Enquanto a gente baixa, né, pra quem não conhece. Tá aí? Então, eu ia te apresentar, Bicha, deixa. Luke, Bicha, somos do Sarau Vozes Negras, pra quem não conhece, não acompanha, siga nas redes sociais, Twitter. Só Twitter. Não, Twitter não tem, calma, gente. Tá louco. Instagram, obrigado aos fãs pelo Instagram e Facebook. E a gente, vocês veem por aí, né? Só falar com a gente, por lá que a gente fecha no Sarau. E a próxima apresentação do Sarau vai ser no Acarajé da Lu e da Eli, quarta-feira, na feirinha. Bom, é o seguinte. Nós vamos destruir tudo que você ama. É simples assim. Tudo que você chama amor, nós vamos destruir. Porque o que você chama de amor à pátria é racismo. O que você chama de amor a Deus é fundamentalismo. O que você chama de amor pela família é sexismo homofóbico. O que você chama de transfobia, amor à natureza. Você chama de amor pela segurança, o que é militarismo. E o capitalismo Você chama de amor ao trabalho. amor pelo trabalho. Ô, conta mentira, ninguém gosta de trabalhar. O que você chama de amor pela humanidade é especismo. E esse seu amor pela palavra, pelas teorias, na real, nada mais é do que um caso histórico de má tradução. Que conveniente, não é mesmo? Que conveniente! Chamar Deus de Ele! Eu vi Deus e Ele era uma mulher preta. Mas se liga, eu sou o seu apocalipse queer. Apocalipse preto. Essa sua ideia de civilização é assassinato, é genocídio. Você quer matar gente, você quer matar tudo que ri, tudo que goza, tudo que dança, mas a gente se vinga. E que nem erva daninha, a gente sobrevive. Tá vendo? Já começou. Sente essa pulsação vibrando. Sente o chão. É o beat do nosso coração. A gente que você amaldiçoa em nome do seu amor doentio, normativo, segregador. A gente é que é amante. E a gente é que vive. Espalha amor. E se mexer com a bicha preta...
isso aí. Continuando, então, agora que fala minha, né? Seria minha, nossa, de todas. O Sarau Vozes Negras é isso, né? Quem quiser colar, quem já está colando, galera preta, galera indígena aí. O sarau está acontecendo, o próximo acontecimento será na feirinha, de quarta-feira, então quem quiser colar, estamos sempre aí em eventos, juntando a gente, né, e fazendo esse sarau, porque é exatamente pela falta que a gente sente de momentos como esse, né, e eu fico extremamente feliz, não tenho como, assim, alegria de ver esse evento da PEGET, assim, com tanta gente preta e indígena aqui, e muito feliz, assim. Felicidade define, que isso seja sempre, 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 cada vez mais e mais, assim, não só na PEGET. Eu falo da PEGET porque eu já estou aqui desde o mestrado e desde o doutorado, e muitas das falas me contemplaram e me emocionaram muito, assim, eu sou até depois do poema da Tati, que mexe muito comigo também. Eu preparei uma fala, mas eu vou, enfim, ver o que sai depois de tudo isso que está acontecendo, né? E eu sou Febre, sou bicha preta, transviada, estou aqui desde o mestrado. Eu trabalho com textos nigerianos desde a graduação. Então, eu trouxe aqui algumas minhas relações com as cotas, assim, desde o ensino médio, assim, pensando nos debates sobre cotas, né? Porque nas redações a gente tinha que se preparar para o vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Eu sou uma bicha preta capixaba. E o único texto que tinha na prova de redação da Universidade Federal era discursivo. E a gente era preparada para a Universidade do Espírito Santo, não tinha essa coisa de fazer vários vestibulares, não. Pouquíssimas pessoas faziam e elas meio que... eu fui aluno da escola pública até a 7ª série, depois fui uma escola particular, mas não era uma escola particular, assim, muito grande, era pequena, mais acessível, né? Mas eu fiz o meu ensino médio particular, mas não era assim, esses grandes nomes de Vitória, né? Inclusive a escola nem existe mais, né? Então eu lembro desses debates sempre sobre cotas, e um professor chamado Roberto Carlos, um professor negro, que foi deputado estadual em 2010 pelo PT, lá no Espírito Santo, existiam sempre alguns argumentos como: mas no Brasil como é que você vai saber quem é negro? Todo mundo é misturado. Ele falou assim, que engraçado, né? Quando na hora de discriminar a gente, ninguém tem dúvida. Isso me marcou muito, né? A importância de ter esse professor negro lá no primeiro ano do ensino médio me dizendo isso. E eu ouvia muitos argumentos contra as cotas. E eu sempre me posicionava a favor, mas as pessoas contra tinham muitos argumentos. E eu olhava assim, gente, isso faz muito sentido, né? Isso faz sentido, porque eu sentia no meu corpo que aquilo fazia sentido. E ainda mais sendo uma pessoa negra de pele clara, né, que as pessoas me diziam: mas você nem é negro. O professor chegou a dizer que eu era dissolvido em sala de aula, assim, publicamente. Exatamente. Pesadíssimo. E a cara de Vitória. Jeff é uma bicha preta de Vitória, ela sabe como é que é pesado o rolê. E já na faculdade, eu entrei no meu primeiro semestre, eu fiz faculdade na Universidade de Ouro Preto. Eu queria um bacharel em tradução, né? Felizmente os meus pais bancaram essa minha estada em Ouro Preto para estudar, né? E eu também ajudei a bancar com muitas bolsas e pesquisas e monitorias. E na primeira aula tinha um professor branco que recebia a gente. E o dito cujo resolveu fazer perguntas para todos os alunos e alunas para constranger. A única questão, fazer perguntas sobre gramática, né? Para a gente responder lá, imagina, um monte de calor e caloura, né? E ele me perguntou a diferença de morfologia e sintaxe. Eu respondi o que eu entendia de uma forma bem simples, assim, que a professora explicou. E ele olhou para mim e perguntou: você entrou por cotas? Evidentemente ele não tinha gostado da minha resposta, mas ele não me disse se estava certo ou errado. Ele fez alguma coisa assim, mais ou menos. E eu honestamente respondi: professor, não sei. Eu registrei que eu era uma pessoa negra, eu não estou ciente das políticas de afirmação, das políticas afirmativas dessa universidade. E ele apenas foi para a próxima pessoa e continuou. Então, eu não fui cotista ainda, né? Eu estou na PEGET no doutorado, então estive no mestrado, então evidentemente pelo evento de hoje vocês sabem que eu não sou cotista aqui também.
Mas eu, desde a graduação, como eu já me afirmava, já desde muito cedo, desde criança, como uma pessoa negra. É claro que o meu discurso foi se polindo, né? Foi melhorando, né? Quanto mais pessoas negras eu fui encontrando, quanto mais eu fui colando com pessoas negras, escritores e escritoras negras, eu fui me empoderando, né? Vamos usar uma palavra da moda, mas que funciona, eu acho que a gente entende. E me enegrecendo, né? Me enegrecendo ideologicamente, politicamente. Então, eu comecei a pesquisar autores nigerianos, um autor nigeriano chamado Chinua Achebe, e fiz um projeto de iniciação científica, fiz a minha monografia sobre esse livro, que é O Mundo se Despedaça e a Tradução, né? O Mundo se Despedaça e a Tradução. E, enfim, cheguei no mestrado trabalhando com a Chimamanda Ngozi Adichie, que foi um marco também na minha vida. O meu aquilombamento aqui em Florianópolis foi muito, muito mais forte que qualquer momento na minha vida, está sendo ainda, né? E a partir disso, no doutorado agora, enfim, eu não vou falar sobre o meu doutorado, a gente conversa outra hora, que eu sempre falo sobre. E a gente tem um projeto de contação de histórias também, quem quiser colar, projeto contra a hipocrisia colonial. Eu vou fazer agora, deixa eu me achar aqui. Calma aí, que eu fui pulando, tem uma coisa que eu quero falar. Sim. Para encerrar, a personagem do livro Americana, chamada Efemelu, o livro da escritora Chimamanda Ngozi Adichie, né, nigeriana, uma mulher negra nigeriana, ela fala que não acredita em color blindness. Color blindness seria uma palavra em inglês para daltonismo, que nesse caso ela está falando da questão racial, né, de pessoas que dizem que não veem cor. E refletindo sobre esse mesmo assunto, Tracy Ellis, que é uma advogada, ativista, escritora negra estadunidense, contrapõe o color blindness, né, essa cegueira à cor, essas pessoas que não veem cor, a color conscience, a consciência à cor, ou como eu estou tentando traduzir, cor ciente, né? Uma pessoa que não vê cor, o oposto seria uma pessoa consciente. E Melody Robinson, que é uma mulher negra estadunidense, ela é executiva, ela também contrapõe o color blindness, mas ela contrapõe com color brave, com coragem coragem à cor, né? Eu traduzi como coragem. Estou trabalhando, está na minha tese, mas acho que as traduções por enquanto são essas. E para resumir muito, assim, esses dois vídeos estão no YouTube, a da Melody Robinson tem tradução para o português, a da Tracy Ellis não tem ainda, mas a gente pode trocar uma ideia. Tem legenda só para o inglês, até onde eu achei. Mas elas falam... Bem resumido, que eu resumi, porque é muita coisa, tá, gente? Ela contrapõe a questão de não ver cor, a coragem e a ser consciente, pela questão de que... Ai, gente, calma aí, perdi de novo. Sim. Elas cobram uma posição diante do racismo, porque a gente já sabe agora, né, que quem não vê cor, não vê racismo. E é necessário que todas nós, não apenas nós, pessoas negras e indígenas, nos comprometamos com a luta antirracista, que é urgente. Então eu faço agora algumas perguntas para os colegas e colegas da pós-graduação. Vocês são conscientes na sua bibliografia? Vocês têm coragem de questionar o programa de uma disciplina que não tem nenhuma bibliografia negra ou indígena? Você tem consciência de que os textos e teorias usados em sua pesquisa foram todos escritos por pessoas brancas? Se sim, você tem coragem de dizer para o seu orientador ou sua orientadora que não está satisfeito com isso? Orientadoras e orientadores, vocês dificultam a inserção de epistemologias não brancas nos trabalhos dos seus orientandos e orientandas? Vocês têm consciência de seus programas, os programas de disciplina, no caso? Têm consciência de suas orientandas e orientandos? Vocês pensam no quão violento é trabalhar única e exclusivamente epistemologias brancas? Caras colegas e professores brancos, quando vocês estão em uma sala de aula com apenas pessoas brancas, vocês ao menos conseguem achar isso estranho? Se tomam consciência da ausência ou do número reduzido de pessoas negras ou indígenas nessa sala,
Você tem coragem de se manifestar? Procuram mudar isso? Se você tem consciência de que estão diante de uma situação racista em sala de aula, vocês se posicionam, enfrentam ou ficam olhando para a pessoa negra, indígena em sala de aula, esperando que, além de ter que lidar com aquela violência, ela tenha que ser a única pessoa a se posicionar naquele espaço? Abre aspas, minha vida sou eu quem canto, nossa vivência quem sabe é nós, intérprete da minha história, honra a trajetória, ninguém me dá voz, eu já tenho voz. Essa é uma música da Quebrada Queer e eu encerro por aqui. Obrigado. Agora, Geni. Próxima. Palmas, gente, palmas, isso aí. Palmas pra Geni. Tudo nosso. Ai meu Deus, eu não sou acostumada a falar em microfone, gente. Boa tarde a todos e a todas. Peço licença para falar aqui nesse espaço tão rico. Meu nome é Geni Nunes. Eu quero começar localizando, assim, de onde eu parto. Minha mãe é Guarani e eu nunca vivi em aldeia. E é um pouco desse lugar que eu vou falar em relação às cotas. Porque, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 40% das pessoas indígenas morando em contexto das cidades. E no momento das provas, a gente costuma ir para a escola pública, né? Porque depois a Sal vai falar um pouquinho mais. Mas desde esse lugar que sobra pra gente, assim, né? No sentido de que as cotas indígenas, elas são focadas para pessoas indígenas aldeadas, né? Eu me vi em muitas falas também aqui, especialmente do colega que falou, né, das nossas mães escravizadas nas casas e a negação ao direito de conhecer a nossa história, né? Essa é muito minha vivência, assim, e desde esse lugar também eu penso muito que a questão de classe, ela sempre tem cor, né? Então falar de cota para mim sempre traz muito essa questão de classe, porque eu acho que também pode ser a experiência de muitos que estão aqui. A gente está sempre fazendo o dobro e o triplo para tentar chegar nos mesmos lugares que as pessoas brancas chegam, e ainda assim é 1% da gente que chega lá, né? Então eu tenho muita noção disso, assim, e quando eu terminei a graduação, que eu só pude terminar porque eu recebi bolsa PIBIC, eu me vi apavorada, assim, de pensar que no mestrado, se tivesse bolsa, seria bolsa para as pessoas que tivessem a maior nota. Não sei se vocês sabem, mas o nome da bolsa da CAPES é CAPES Social, mas de algum jeito é CAPES Nota, né? Porque a gente faz a prova, passa por todas as etapas e a gente tem que chegar lá, e a questão de quem vai ficar com a bolsa acaba ficando para os primeiros lugares de novo, né? Então a impressão que eu tenho é de que, assim, fez a graduação, já tá bom, você tem que parar por aí. A gente não vai esperar a presença de vocês em pós-graduação, em mestrado, doutorado. Já tá bom demais ter feito um curso de graduação, né? Então essa questão que a gente tem lutado para tornar pelo menos as bolsas, que chamam social, de fato sociais, para que a própria permanência aqui seja possível, assim. E eu penso que quando a gente fala de permanência, nunca é só essa permanência da grana, não é só a nossa barriga que fica vazia, mas também a nossa permanência subjetiva nesse espaço. Então, eu vou encerrando por aqui, porque eu chamei também a amiga para a gente partilhar a fala, porque para mim, assim, a sobrevivência acadêmica até agora tem sido assim, na coletividade, apostando que a gente precisa expandir as nossas parcerias, nosso apoio, como diz um parente antes, de que essa talvez seja a única maneira da gente conseguir permanecer aqui com a nossa saúde mental
minimamente suportável aqui dentro, né? Então eu vou partilhar a fala aqui com a Solange, que entrou esse semestre. Boa tarde a todos. Meu nome é Solange, também faço parte da etnia Guarani. E para mim é um imenso prazer estar aqui hoje com vocês. A minha amiga me pegou um pouco de surpresa, mas enfim, entrei agora nesse semestre também cursando pedagogia com a minha filha Riara, tem 6 meses, e tenho mais 2 filhos também, um de 4 aninhos e um de 2, estão em casa na aldeia. Esse ano ainda acabei estava cursando magistério indígena, aí com os 3 filhos também, e aí de lá eu passei para cá. Então vou contar rapidamente para vocês um pouquinho de como foi para mim chegar até aqui, que não foi fácil também, e as coisas não são fáceis, né? Então a gente vem lutando pelos nossos direitos para a gente permanecer firme na luta, né? E então até estava comentando com a minha amiga sobre como foi. Achei legal a parte que acho que foi você que colocou, que muitas vezes, né, várias pessoas também chegaram e falaram para mim assim: nossa, para vocês indígenas é fácil entrar na universidade, como se a gente estivesse ganhando assim. Aí eu coloquei meu nome lá, tal dia você pode começar a estudar, teu nome está aqui e tal. Não, a gente também faz parte da sociedade, a gente está lutando pelo nosso direito, e a gente, nada mais, nada menos, a gente fez o que todo mundo fez, né? A gente fez uma prova também, a gente lutou, estudou, para a gente conseguir conquistar um lugar aqui também, né? Para a gente estudar. Então, quando fui fazer a prova, até para mim estar aqui hoje, né? Eu estava com ela na minha barriga, fui sentindo a contração dela fazer a prova. O início das contrações para mim ganhar ela. E assim mesmo eu fui, né? Conversei com as pessoas, eles me incentivaram, não, vai lá e faz a prova, né? Se acaso acontecer alguma coisa, você já está perto do hospital também, né? Então, a partir das dificuldades que eu vim enfrentando, mesmo assim, eu estou lutando, né? Buscando força. Agradeço muito também a minha amiga Geni, que vem me acompanhando desde o começo. Me ajudou muito, muito. Falei para ela mesmo, olha, eu não tenho palavras para agradecer, né? Tanto que ela me ajudou mesmo, tanto em condições financeiras, como apoio, assim, palavras, tudo assim, sempre foi uma amiga, muito amiga mesmo, né? Então eu quero agradecer também primeiramente em Anderu também, né, nosso Deus, Pai, que me deu muita força, me ajudou nessa caminhada, e sei que vai me ajudar muito mais ainda, porque a caminhada é longa, né? E estou aqui também pronta para ajudar qualquer um, né, no que for necessário, porque eu sei que todos nós unidos juntos a gente vai ter mais força nas lutas, né? Então é isso aí, agradeço e tamo junto. Tem outra nossa amiga aqui também que veio junto com nós, ela é um pouquinho tímida, né? Mas ela está aqui também da etnia Caigangue, a Janice, se ela quiser falar um pouquinho, alguma coisa, se apresentar, né? Não quer se apresentar? Pois. Eu sou da pedagogia. Vem se apresenta o seu nome, é o curso que está fazendo. Ei, pedagoga! Professora. Então, meu nome é Jaine, né? Eu estou cursando o curso de enfermagem e eu também, né, passei por muitas dificuldades até chegar aqui, e também fiz a prova, né? E assim, quando eu entrei na sala, que falei que eu sou indígena, eles me olharam de um jeito diferente, né? Que parecia até que eu não era igual a eles. E também, né, falaram assim que por eu ser indígena eles deram uma mãozinha, mas não, eu também precisei fazer prova para chegar até aqui. Eu acho que era isso que eu queria. Tem mais um minutinho? Até em questão falar isso do preconceito, né? Que o preconceito existe, todos nós estamos cientes disso, que o preconceito existe, né? Falo assim, em relação, não são todos também, né? Em relação assim, falando dos brancos, assim, né? Em relação a nossa pessoa como indígena, negro, quilombolas,
preconceito existe sim, tem muitas pessoas que nos julgam mesmo. Tem pessoas que conhecem e julgam pelo preconceito, mas tem pessoas que também não têm o conhecimento da nossa luta até aqui, né? Não sabem, às vezes julgam, mas nem sabem nem um pouquinho da nossa história, né? Mas assim como tem pessoas que nos julgam, nos criticam, mas tem também aquelas pessoas que nos acolhem, né? Também isso deixa a gente confortável, né? E é isso aí, isso é bom, a gente tem que aproveitar isso também, mas também a gente tem que mostrar, assim como eu sempre chego no meu curso e falo, sou indígena, tal, né? Tal etnia, me apresento. E falo também, né, porque a gente vem de um sistema diferente, então, o nosso sistema é diferente do branco, então, muitas vezes em sala de aula a gente vai enfrentar dificuldades, né? Porque eu falo assim, não é porque a gente teve educação diferente, então não é porque a gente não sabe, a gente não sabe de nada, né? Não, é porque a gente tem um sistema diferente, ou cada um tem um sistema diferente, a gente tem cultura diferente. Então, eu acho legal, assim, a gente respeitar a cultura de cada um, né, e as culturas diferentes, porque são as várias culturas que existem, mas estamos aí, né, tudo junto. Isso também nos faz também estar mais próximo do outro, também conhecer um pouquinho da cultura do outro, do sistema do outro, e estamos aí, tudo junto. Obrigada. O próximo é o eu. Vamos lá. Eu, Joana, depois gente. Qual é, cara? Boa tarde a todos. Gostaria primeiro agradecer a organização que teve essa amabilidade em convidar-me para participar disso. E eu já estou no último ano do doutorado, então essa aqui acho que vai ser a primeira, talvez a última mesa que eu participo. Gostaria primeiro dizer como eu conversei com a Roberta, ela me falou que era para se falar um pouco da trajetória que a gente teve. Embora eu não seja das ações afirmativas, mas eu acho que também é uma experiência que eu posso com vocês compartilhar. Eu sou da Costa do Marfim e aí nós temos um departamento de estudos ibéricos e latino-americanos, e aí eu aprendi português na graduação. Depois da graduação, a universidade tem alguns acordos com o Instituto Camões, então você tem como ir para Portugal fazer um aperfeiçoamento ou fazer um mestrado ou doutorado, dependendo de você, ou vir para o Brasil, não é? Aqui também fazer o mestrado, porque o Brasil tem um convênio com a Costa do Marfim, que é o PEC-PG, aliás, com vários países, não é só a Costa do Marfim, mas eu foquei na Costa do Marfim, porque é aí que eu venho. Aí eu escolhi o Brasil. Primeiro porque, estudando no Brasil, eu percebi que mais da metade da população é negra. Portanto, a questão que eu estou a tratar no doutorado tem a ver com essa população negra do Brasil, não é? Porque La Carte d'Identité, que é a obra que estou traduzindo, justamente questiona, né, esse olhar que se tem, não é, sobre o negro, sobre a população negra em geral. Mas eu também estou numa posição de sul-sul-relações, sul-sul, no sentido de o Brasil teve uma história de colonização, a Costa do Marfim também, então eu não vou ir para Portugal falar de colonização. Isso seria, acho, o assunto mais interessante para o povo lá. Mas eu resolvi vir aqui no Brasil porque eu achei, aliás, é isso que eu sempre pensei, que podemos estabelecer algumas conversas, né? E também o Brasil tem uma tradição de tradução que é muito assim antiga. O Brasil é um país que traduz muito, e falando em tradução, eu percebi, aliás, assim pensei, que posso aprender muito com o Brasil, não é? Com essa experiência que o Brasil tem também. Mas, retomando o que o Fabrício falou na questão de referências, eu também vim aqui esperando, sendo um país com a metade negra, esperando ter várias referências no que diz respeito à tradução e à literatura negra ou afro-brasileira, não é? Mas eu tentei levantar, aliás, as teses de doutorados de mestrado aqui da PGED. Eu encontrei mais ou menos, aliás, entre 346 que eu consegui levantar, mas eu acho que não está certo. Não acho que se pode usar, assim, encontrar mais de 10 trabalhos que estão tratando de literatura afro-brasileira.
talvez consigamos encontrar 10, mas mais do que isso eu não acho, não é? Então, essa questão me deixou um pouco, não diria abalado, mas um pouco, como é que pode isso ser possível, não é? Por isso que eu queria aqui aproveitar essa ocasião para saudar, não é, a PGET, que justamente está fazendo, não é, uma ação muito corajosa, que é realmente de interpelar não somente, vamos dizer assim, os outros programas, mas sobretudo obrigar a sociedade a olhar, não é, para essas questões que me parecem muito cruciais, não é? Eu também, escutando os colegas que vêm cada um com uma experiência bem diferente, eu peguei uma palavra do Tupã, é Tupã, é isso? Que falou pense. É no pense que eu fiquei, não é? Eu fiquei no pense. E nesse pense eu tinha escrito, aliás, tentei escrever alguma coisa sobre, me inspirando do poema José de Carlos Drummond de Andrade. Eu falei, e agora José, não é? A caneta cantou, todo mundo sentou. E agora José? José, você já se queixou, até já pensou. E agora você? A porta se abriu, a gente aplaudiu, você sorriu. E agora? Para erguer é preciso ter. Para erguer é preciso ver. Ver e conseguir e construir para valer. Mas navio você não tem. Barco também. E agora? Aí eu fiquei pensando nessa questão de pense. Todos falam em experiência. Agora, o que nós vamos fazer? Pensar, que o Tupã nos sugeriu. Pensar. Porque a permanência que foi colocada aqui só depende do pensar. Se pensar, pode queixar, pode reclamar. Mas se pensar, automaticamente essa permanência vai se sustentar, não é? E quem está aqui, quem faz parte da PGET, sabe que eu gosto de fazer perguntas. Eu gosto de questionar. Mas questionar não é para negar. Eu não questiono para abandonar. Questionar justamente é abrir um outro eixo, é abrir outro caminho, é abrir outra porta. Porque quando eu questiono, eu não espero do palestrante uma resposta, mas eu espero dele um momento para refletir, um momento para eu refletir, não é, sobre aquilo que eu apresentar. Então, questionar justamente é isso que está esperando aqueles que hoje estão entrando na PGET. Questionar as teorias que vocês vão ler, questionar as teorias que vão ser propostas. E o que é que vocês, entrando hoje, vão fazer? Como é que vocês podem contribuir para aqueles que ainda não entraram na PGET possam entrar massivamente? Questionar é aquilo que vocês não devem perder de vista. Não devemos perder de vista, não é? Portanto, a questão de pense que o Tupã colocou, acho que resume tudo, não é? E eu acho que, como já está acabando o tempo, e me estão mostrando isso, eu acho que vou tentar aqui parar, e quem tiver alguma pergunta ou querer discutir, podemos discutir. Muito obrigado. Ainda falta 2? Então, falta ainda 3 minutos, não é? Mas tem outra questão, por exemplo, que eu achei interessante, justamente em termos de epistemologia. Eu concordo com o Tupã que poderíamos ficar aqui nas teorias, mas as teorias realmente só fazem iludir, dar essa impressão, essa utopia que eu sei demais, não é? Só que a teoria, quando ela não tem nada a ver com a sua vivência, ela não serve para nada, não é? E já Maria Diafi, que eu estou traduzindo, falou que o dever, a obrigação do intelectual é produzir um conhecimento que esteja, não é, em relação com essa sociedade onde vive. Se você ficar no patafísico, você ficar produzindo coisas que nada tem a ver com o dia a dia da população, a Diafi diz que você não serve para nada. E com isso eu concluo aqui. Muito obrigado. Vamos agora com a última fala da mesa, da Roberta. Não sei, será que o microfone vai até ali? Acho que vai, né? Tem bastante pedido. Quer que eu passe?
Bom, eu estou muito contente, eu estou muito feliz, eu estou muito assim, eu nem precisaria falar nada agora. Uma boa fuga, né? É porque é tanta coisa, né? E eu realmente, eu preparei aqui uma fala no meio de... que eu fui lembrar, né, que o meu TCC eu falei sobre minha trajetória, né? Eu já tinha esquecido. É tanta coisa que a gente fica trabalhando, se envolvendo, né, para poder fazer com que essa permanência, né, quando eu começo a ver as ações afirmativas... Oi? Antes de começar a falar de mim, mas quando eu percebo as ações afirmativas... Tá, o que está acontecendo? Está dando para ouvir? Peraí, acho que aqui. Quando eu percebo essa mesa, que para mim ela é muito histórica, ainda que a gente não tenha uma sala muito lotada, que eu acredito que posteriormente isso vai começar a acontecer, porque nós já temos um quórum, né? Até de pessoas negras, de pessoas parceiras, como o Tupã falou, estão surgindo aliados, eu acho. Espero que sejam aliados, estou sentindo. Então, assim, é importante para nós observar esse momento, ainda que muitas pessoas que estão aqui não entendam, né? Mas, por exemplo, a Renata estava ali falando, ela está aqui na UFSC, quantos anos, Renata? Desde 99, né? São quase 20 anos, né? Ah, desculpa, mas é que assim, eu cheguei aqui tem quase 15 anos, eu venho de São Paulo, né? Toda a minha formação aconteceu em São Paulo, mas quando eu cheguei em Santa Catarina, eu chego da Bahia, né? Porque tive toda uma família que não é aquela que as pessoas brancas vão querer escutar, aquelas histórias negras de superações, né? Talvez a história da minha mãe é uma história de superação, né? Mas a nossa, a gente teve uma mãe que buscou dar tudo para nós, então partindo da possibilidade de ter um estudo melhor e um estudo onde nós vamos localizar só pessoas brancas, né? Ao mesmo tempo que nós, né? Falo nós porque a minha irmã está presente aqui, e para todos os filhos foi igual, mas nós temos um irmão temporão que estuda agora aqui na UFSC, né? Ele é mais novo, tem 26 anos, mas nós duas vivemos essa etapa da escola, né? De ter 3 coleguinhas negros, como a gente estuda aqui na UFSC, 3 coleguinhas negros na sala, depois com a vivência aqui na universidade, de estar pesquisando as questões negras, de estar começando a observar toda essa lógica naturalizada de nós não estarmos nos melhores espaços, né? Eu comecei a observar que eu tive professoras negras também, mas que não situavam nenhum tipo de questão racial em sala de aula, né? E quando tinha professores brancos que iam falar sobre questões negras, né, as poucas vezes que eu tive foram bem traumáticas, né? Tive um professor de geografia que ele batia na mesa, olhava para mim e para as crianças negras que estavam, principalmente para mim, que ele desafiava bastante, porque ele era muito racista, era muito sexista, dava de cima das crianças, né? Era um abusado, hoje ele estaria preso, né? E aí a gente não entende, né? Porque as crianças olhavam para o professor, né? As meninas, né? Mas ele estava sendo um pedófilo, né? Porque eram meninas da 6ª série. E ele batia na mesa e falava: vocês que foram escravos, vocês que são os escravos. Aí ele lia e ao mesmo tempo não tinha lógica, porque a gente não era escravo, né? Mas ele batia na minha mesa, batia na do outro. Então, nós estudando nas melhores escolas percebíamos que tinha alguma coisa fora de lógica, tinha uma coisa estranha, né? E aí você chega no ensino médio, estuda numa escola muito boa, estudei no Objetivo, com toda aquela playboyzada, o pessoal com muita grana, né? Em São Paulo, onde só se visa a grana, né? E, enfim,
a gente quer estudar nos melhores lugares, mas chega um momento onde eu vou prestar o vestibular e você vai começar a ver, mesmo você tendo oportunidade, vai chegar um momento que a barreira racial colada com a social, ela vai mostrar o privilégio branco para você, né? Se eu tive as melhores escolas, eu queria estudar na USP, né? E o que acontece? Para você estudar na USP, você tem que ter um estudo o dia inteiro, né? Não pode ser uma pessoa que estuda à noite. Mesmo se você não estuda à noite, quem tem mais dinheiro vai estar na frente, né? Então, a questão das ações afirmativas, e aí meu trajeto foi todo ao contrário, né? Então, eu termino a formação, surge uma oportunidade de viajar para a Bahia, né? Então, eu falo, tudo bem, prestei 2 vezes, não entrei na USP, você fica perdido, né? Porque você fica, bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu queria dançar, a mãe falou que dançar não, né? Fazer dança não, eu sempre estive na área das artes, né? Dançando desde criança, etc. Então, eu tinha que seguir uma carreira que você pudesse ter sustento, né? Que esse é o pensamento. E, enfim, cheguei e fui morar em outro lugar, né? Fui ter uma outra vida. E minha trajetória acadêmica foi ao contrário. Depois de constituir minha vida, um espaço para eu morar, né? Em outro lugar, onde São Paulo, com um super preconceito, sempre visionava o baiano como algo inferior. Eu fui morar na Bahia, deslumbrei um lugar maravilhoso, fui morar num lugar lindo, né? E sempre acessando todo tipo de pessoa, de vários grupos sociais, de várias classes, e tive uma vivência a outra. Só que na metade da minha vida, num período X, eu volto a estudar artes plásticas. De repente, a minha irmã vai ter a minha sobrinha, eu venho para cá e eu tô aqui até hoje, né? E aí começa o meu processo, como eu começo a cantar lá na Bahia, eu quero me profissionalizar, fazer a parte técnica, entender, e fui encarar a universidade com 30 anos, né? Então, uma pessoa com 30 anos, 31, vai encarar uma universidade, uma coisa que é estranha, né? Porque tem uma série de preconceitos para você encarar a universidade com mais idade, né? Você acha que você não é capaz, você já estudou, e tudo bem, mas a tua bagagem de vida, quando você vence essas limitações e essas barreiras, né, que são impostas pela sociedade, ela... não vai dar para falar nada, mas tudo bem, eu vou falar um pouco de mim mesmo, porque eu ia falar dos outros, eu ia falar das ações. Então, assim, começo a estudar, entro num desafio muito forte, vou estudar música, depois termino de estudar canto, vou para São Paulo, fico com uma vida muito louca aqui em São Paulo, e chego aqui, e sempre essa vida de uma mulher negra que está inserida numa sociedade branca onde não tem negros. Então, todo o espaço que eu vou não tem negros, né? Então, isso é muito estranho. Quando chego na universidade, que eu começo a estudar regularmente, né? Depois que eu saio termino a questão do canto, chego aqui, entro na educação do campo, é uma opressão lascada, é só ideologia o negócio. A gente começa a ver pretos na universidade, porque eu entro pelas ações afirmativas, e não conhecia muito do programa, mas tinha consciência, já estava trabalhando com música, com as questões afro, né, na musicalização infantil, já estava trabalhando com a 10.639, que é ensino da África e da cultura africana e afro-brasileira com as crianças, né, na área do canto, fazendo essa ponte São Paulo, Florianópolis, e resolvo ir para as artes cênicas, né? Porque não estava dando certo a minha história com a UDESC, e no final acabei ficando aqui pela UFSC, que eu achava um lugar muito estranho, né? Mas eu fazia umas cadeiras aqui para me qualificar na questão do canto, de expressão corporal, etc e tal, mas acabei fui para cênicas, e lá começa uma outra trajetória muito complicada por conta do epistemicídio, né, que a gente sofre, né? Mas voltando um tiquinho, quando a gente estava bem na minha saída da educação do campo, é quando a gente começa a criar o Curima, né? Em 2010 a gente está aquele rebuliço, tem um primeiro seminário de ações afirmativas feito por pessoas do mestrado, está o Frei Davi lá, que é uma figura nacional,
vai ter eleição de reitoria, ele fecha todos os candidatos. Quem vai se comprometer com as ações afirmativas? E ninguém sabia o que era isso aqui na UFSC. A Roselane se compromete, né? E eu faço uma fala lá, indignada com toda aquela situação, só que eu nem sabia falar muito bem sobre aquilo, né? Eu estava agoniada com toda aquela opressão no curso, com uma coordenadora falando para mim que o curso de educação no campo era um curso fechado, que não fazia parte da UFSC, que fazendo terrorismo com as pessoas, que quem saísse de lá ia tirar bolsa, uma loucura, né? E falei que eu ia sair, enfrentei ela, pode fazer o que você quiser, fui lá no DAI, me orientaram, eu pedi minha transferência e fui para o curso, e comecei a ter mais saúde mental, e lá eu já estava sofrendo com a questão do racismo, aí a gente começa a se movimentar, um grupo de pessoas negras que nunca tinham se visto, né? Eu nunca vi tanto preto junto, foi na universidade, é o lugar que eu mais vi negros fora da minha família, né? Então isso foi incrível, porque eu sempre andei nos espaços brancos, porque quais são os espaços brancos? São os espaços onde tem tudo de melhor. E onde estão as pessoas negras? Como a Jenny falou, e como a gente bem sabe, a cor negra, a cor indígena, é a cor da pobreza, porque é a cor da exclusão, né? Então, assim, eu poderia ter falado muitas outras coisas. Eu sempre estou aqui para... a gente cria o coletivo Curima de Estudantes Negras e Negros da UFSC, criado por 3 mulheres, né, 2 negras e uma branca, que é a Bianca Sullivan, a Renata Lima, eu, Roberta Lira. A Bianca vem como companheira, né, branca, né? Ele nasce ali no CFH e, assim, esse coletivo começa a fazer as coisas que a universidade não está fazendo, né? Então, hoje, para mim, esse dia ele é histórico, porque, assim, depois daquele seminário que eu comentei, nós fizemos o primeiro Ações Afirmativas, que são cotas, em 2012, onde o local estava um pouco esvaziado, porque a gente ainda teve uma sabotagem da própria Comissão de Ações Afirmativas, que tinha uma tal da lista, que a gente falava, bendita lista de Schindler, sei lá, como que chama isso? Schindler, aquela... Isso, o cara não queria liberar a lista dos estudantes cotistas para a gente mandar um e-mail para convidar e vir aqui como hoje. Porque a ideia era o quê? Era não deixar essas pessoas se reunirem e não falarem como nós estamos falando hoje, gente, para não trabalhar. Essa é a questão. Foi isso que a gente entendeu com todas as ações. Então, no meu processo finalizando, no meu processo de validação, que foi uma loucura, e que a gente, enquanto estudante que estava passando por essa situação, começa a pensar em medidas mais humanizadas e na complexidade que é ter pessoas negras aqui dentro, né, da universidade, que a pessoa branca não se dá conta, ela se dá conta que ela está praticando racismo, mas ela não pensa que é racismo, ela pensa que ela está olhando uma pessoa que ela não quer ver ali. Posso pensar assim, então eu vou fazer uma tradução de porque não tem como você falar sobre várias. Então eu estou aqui na tradução também, saindo das cênicas, pensando em traduzir essa cultura, né? Pensando em entender mais e desenhar um pouco para nós, para a gente ver se a gente consegue melhorar essas nossas relações étnico-raciais e nós, pessoas negras, indígenas, a gente conseguir ter paz, a gente conseguir ter um alívio, a gente conseguir... ter uma melhora nas nossas movimentações, na nossa vida. Gente, meu tempo acabou, teria muita coisa mais para falar, não tenho tantas emoções para passar aqui, acho que todo mundo trouxe muita coisa muito legal, e assim, a minha parte é mesmo falar o feijão com arroz, que é a gente olhar que isso aqui é um espaço branco, é um espaço público, agora ele é branco institucionalmente, ele é branco culturalmente, mas publicamente é um espaço popular, né? Como tudo foi criado para um povo brasileiro que não era um povo negro, que era um povo branco, a gente precisa começar a ficar atento e a entender quem construiu isso, quem foram esses homens que escreveram essas histórias. A gente precisa estar aqui escrevendo as nossas histórias, discutindo. Vai ter gente que vai estar revoltada, vai ter gente que vai estar mais amorosa, vai ter gente que não vai entender o que vai falar, mas brancos têm que ter escuta, né? Temos poucos brancos na plateia, espero que a gente possa ter mais daqui para frente, né? Pessoas negras, todos precisamos nos curar, mas ainda que não nos curemos, tem gente negra morrendo, então não dá para esperar, é muito urgente. Então vai ter gente que vai estar chutando a porta, vai ter gente que vai estar conversando, e a gente vai estar construindo.
né? E a gente vai estar fazendo história, porque a gente só está... Esse só é o começo. A gente vai tomar o Brasil, porque o Brasil sempre foi nosso, né? Então tá, é isso, gente.